indo pro Discoporto, essa questão esotérica, essa questão aí de ufologia e tal, eu queria que você falasse. Vai ter um encontro aí nos próximos dias sobre isso? Eu queria falar um pouquinho rápido, eu não sei o que a gente tem aqui de tempo. Não tem? Pode mandar tem um bala. Tempinho ainda, né? Manda bala. Vamos ser aqui britânicos no horário, porque eu sei que tem uma outra pessoa que vai entrar, né, daqui a pouco aqui no podcast, né? Olha só, a questão do Discoporto, ele nasce lá em 1995, né? Por meio de uma lei do saudoso Valdom Vajão, que nada mais do que divulgar a Barra do Garças é o que ele queria fazer, né? Então muita gente interpretava o Valdo Vajão de forma errada, pensava que ele era um doido, pensava que ele estava fora da caixinha. Pelo contrário, o seu Valdo era um grande visionário, era um cara além do seu tempo, e eu posso falar disso porque eu convivi pessoalmente com o seu Valdo, eu era considerado como o discípulo de Vajão. Naquele tempo a gente atuava mais nas artes plásticas, então tudo que ele queria nessa parte, eu fazia para ele, né? E quando ele criou a lei, o Ronan, é uma coisa interessante que se diga aqui, que pouca gente conhece a verdadeira história do Discoporto. Ele não tinha exatamente a intenção de construir um Discoporto. A ideia dele inicialmente era de colocar um marco ao misticismo da região, que é muito forte, né? Mas aí veio alguém lá de Goiânia para cá fazer uma reportagem sobre a temporada de praia naquela época, e ao invés de fazer o dever de casa, o ofício da profissão de jornalista, que é checar os fatos e direto à fonte, não, ficou conversando com populares por aí afora, e aí cada um falava uma coisa, né? Cada um inventava uma história. E sabendo da lei, porque a lei repercutiu, né? Ele fez a lei na Câmara Municipal para se construir um marco. O que era o marco? Era uma pilastra de concreto. Era só isso. Então, as pessoas já começaram a interpretar isso de forma totalmente errônea, né? E o nobre jornalista veio aí, começou a falar e tal, conversa com um, conversa com outro, não foi direto à fonte e fez a notícia. Vereador louco, primeira página do jornal de Goiânia, né? Eu não vou falar o nome aqui para não complicar as coisas, né? Mas é um jornal famoso de Goiânia. Não foi um fato? Saiu? Saiu. Pode falar, não tem problema. Né? Saiu no foi publicado em qual jornal? Saiu o Jornal Popular na época. Pronto. Vereador louco de Barra do Garças quer usar dinheiro público para construir um aeroporto para discos voadores. E aquilo chegou até seu Valdo. E aí o seu Valdo, existiam aquelas pessoas que frequentavam a casa do seu Valdo ali, né? Os amigos dele, inclusive o Chocolate, né? Frequentava o nosso nobre amigo Chocolate da comunicação também. Ali o Hugo Walter, também o Paulo Roberto, que era o jornalista da época, que apresentava o Cidade Alerta aqui na época, né? E era um programa muito louco, ele subia na mesa, ele batia lata, virava uma loucura, né? Naquele tempo a TV Cidade, a Record, era Tainambiú. Eu acho que você se lembra disso, né? E aí ele trouxe o material, o jornal, e falou, olha, nós temos que processar esse pessoal aqui que está difamando, está caluniando o senhor. Aí ele, não, meu filho, não faz nada não, deixa o povo falar, falem bem, falem mal, mas fale da gente, né? Agora, esse jornalista aí me deu uma ideia muito boa. Se ele está dizendo que a gente vai construir um aeroporto para discos voadores, então vamos mudar a lei, vamos colocar isso. Mas como que seria o nome do aeroporto para disco voador? Pronto, para aeronave é aeroporto. E para disco voador é Discoporto. Aeródromo Interespacial Discoporto. Tá, ficou só nisso, não tinha pensado em construir nada, afinal de contas já existia crítica de que usaria o dinheiro público para construir o espaço. Mas, com o acontecimento do primeiro motorcycle em 1996, promovido pela Secretaria de Turismo e com a coordenação da Mônica Porto, ela entrou em contato com vários motoclubes do todo o Brasil. E o motoclube de São Paulo, que é o maior do Brasil, os Abutres, confirmaram a presença no evento. Mas eles fizeram uma exigência. Disseram, olha, nós vamos para Barra do Garças, mas nós queremos visitar o Discoporto. E lá não tinha nada. E foi aí que eu entrei nessa história. Como artista, que sempre servia o seu Valdo ali, ele me chamou e falou, olha, Genito, tem aí um abacaxi e é você que tem que descascar para mim. Porque disseram que querem tirar foto lá no Discoporto, mas lá não tem nada. Eu falei, mas o que nós temos de verba para gastar lá, seu Valdir? Não tem uhum. dinheiro e nem pode. Porque se gastar alguma coisa lá, já estão falando e aí vai ficar pior, né, a situação. Uhum. Eu falei, mas sem dinheiro não dá para fazer nada. Aí ele falou, não, vai lá no professor Pardal e conversa com ele e vê o que vocês fazem.
professor Pardal era o Alcione, né? Que mexia com serralheria ali na Avenida Ana Lira. Aí eu fui lá e falei, Alcione, o que nós vamos fazer lá, cara? Ele falou, Genito, cria a ideia aí, vamos colocar isso em prática. Nós temos isso aqui. Aí ele me mostrou, tinha um monte de sucata, de resto de calha, de biqueira, de telhado, né? Tela de galinheiro, roda de caminhão, aqueles ferros retorcidos. Eu não consegui enxergar nada. Mas ele falou, não, faz o desenho que a gente vai fazer alguma coisa lá. E lá fomos nós pro Alto da Serra, fizemos aquele primeiro protótipo de uma nave, né? Que tá lá até hoje ela já tá bem melhorada. Mas na época, a parte de cima dela era de tela de galinheiro. E aí, só para fechar essa historinha do seu Valdo, eu fiz tudo, fiz os painéis, tudo de compensado, né? Que era uma coisa para durar só no período do evento, para o pessoal tirar foto, então era um material que ia deteriorar rapidamente. Fiz lá os painéis, assim, inspirado na Walt Disney, né? Que tem ali um Pluto, um Mickey, que você coloca a cabeça, fica no corpo dele, né? Então fiz uns ETs, fiz uma nave mãe no meio de um painel e tal. E esse negócio deu uma repercussão muito grande. Mas antes disso, eu terminei o disco, pintei bem colorido, porque o seu Valdo gostava de cores. O seu Valdo chegou lá e falou assim, filho, esse negócio tá apagado aqui no meio do mato. Eu falei, mas como? Tem todas as cores? Ele, não, você não sabe de que cores que eu estou falando. Aí eu falei, poxa, mas... Ele falou, estou chegando, eu vou para Goiânia agora fim de semana, segunda-feira eu volto e vou trazer as cores para você. Ele me trouxe 2 caixas de spray fluorescente. Aquele amarelo limão, aquele verde chamar a atenção mesmo. O roxo, o rosa. Ele falou, pinta com isso aqui. Aquilo acendeu, chega a doer as vistas quando você chegava lá no Discoporto. Eu pintei daquele jeito que ele pediu, né? E quando lá chegou, ele olhou assim e falou, tá bonito. Mas falta a cereja do bolo. Eu falei, mas o que seria, seu Valdir? Falta a hélice do disco voador. Mas como assim, seu Valdir? Disco voador tem hélice? Ele, eu lá sei se tem ou se não tem, mas você tem que colocar, que é pra chamar mais a atenção. Eu falei, mas como assim, seu Valdir? O que você acha, Genito, que fez com que aquele camarada mais sem graça ter hoje Ibope na televisão e tem programa de televisão, o Sérgio Malandro? Não é porque ele é engraçado, não. Aliás, ele é muito sem graça. Mas aquele chapeuzinho dele com a hélice chama atenção. E aquilo ali fez com que ele se tornasse famoso. Aí eu falei, poxa, não é de ver que ele tem razão? Vai eu de novo lá no Alcione. Aí o Alcione fez uma hélice que girava com o vento, né? Então aquele negócio ficava toque, 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 girando lá. Chamava muita atenção. Foi o pontapé para Barra do Garças ficar conhecida no Brasil e no mundo por meio desse projeto visionário do seu Valdo Vajão, né, que até hoje, né, está lá no Alto da Serra. E agora, no ano passado, nós fizemos uma reforma, colocamos um pórtico e também colocamos uma iluminação especial. Nós colocamos os balizadores como de aeroporto lá. Ficou muito bonito.